Boa noite, estamos iniciando o programa Papo Aberto pela TV Canção Nova e recebo novamente com muita alegria a doutora Gisela Savioli, apresentadora do programa Mais Saúde, nesta nossa emissora, pois está lançando o livro Desafio do Bem, 30 dias para viver esse desafio. Seja muito bem-vindo. Ai, obrigada, Márcio. Tudo bom, Gisela? Tudo, um prazer imenso estar aqui. Obrigada pelo convite. Dá para cumprir esse desafio em 30 dias? Plenamente. Você sabe que é impressionante como Deus fez o corpo uma perfeição. Então eu costumo dizer que quando você sente um sinal ou um sintoma, é seu corpo querendo dizer tem alguma coisa errada com a gente. Então eu tenho algumas perguntas que eu faço no começo do livro, porque as pessoas estão muito assim, tem dor de cabeça? Ah, normal. Eu falei, como normal? Ah, aquela dor de cabeça é normal. Eu falei, não é normal sentir dor de cabeça. Não é normal você sentir o dedão do seu pé. Você não tem que sentir nada, porque o seu corpo está trabalhando. Você sente que você está respirando, o coração batendo? Não. Então, o que acontece? Isso significa, nesse momento, quando ele dá um sinal e sintoma, que ele já fez de tudo para recuperar e agora ele está pedindo socorro. E quando você dá esse socorro, em 3 semanas, é minha experiência de consultório, em 3 semanas você já começa a ver resultados. É uma coisa extraordinária. Mas esse socorro que não é uma automedicação, porque do mesmo jeito que você falou que se tornou normal a pessoa sentir dor de cabeça, infelizmente se tornou também normal, comum, não é nem normal, comum, habitual, habitual, as pessoas se automedicarem. E não é esse tipo de socorro que a Gisela, a doutora Gisela, está falando aqui para nós. Exatamente. Então, é um sinal, e são coisas bobas. Por exemplo, esse cansaço excessivo que está todo mundo tendo, esse estresse tem consequências no organismo. E através de uma alimentação, você recupera muito isso. Porque o grande problema hoje, Márcio, é que nós não estamos nos nutrindo. Se você parar, várias pessoas me perguntam, mas doutora, meu avô, meu bisavô lá na fazenda comia banha de porco, fumava o charuto, como é que é, aquele cigarro de palha, etc e tal. Só que ele tinha uma coisa, ele comia comida de verdade, ele não trocava jantar por lanche. E ele não tinha tantas coisas ruins no meio ambiente que hoje involuntariamente nós respiramos, nós comemos, nós estamos nos intoxicando, que eu falo muito sobre isso, principalmente as crianças. Mas hoje as crianças estão tomando remédio psiquiátrico, quando se você tirasse só aquela gelatina colorida, você melhoraria em muito o estado de atenção dela, e tudo comprovado cientificamente. Então, o que está acontecendo hoje? Não estamos comendo o que deveríamos para nos nutrir e estamos, infelizmente, comendo tudo aquilo que não deveria, que achamos que é comida, mas na verdade se chama produto alimentício, que é sempre encontrado com um código de barras. Hoje até a verdura está em código de barras, mas é aquele dentro de uma caixa que tem um prazo de validade enorme e por conta disso você imagina o que tem lá dentro e a gente acha que está comendo comida. Você da outra vez que veio aqui, Gisela, você fez essa distinção. Eu vou pedir para você fazer novamente porque eu acho que ela é muito importante. Qual que é a diferença entre alimento e produto alimentício? Porque a grossos modos, né, os dois se comem. Não é? E os dois matam a fome. E, de certa forma, produzem em nós energia. Não é? Qual que é a diferença entre alimento e produto alimentício? O alimento é aquele que tem nutriente. O que é nutriente? Você troca 50 milhões de células todos os dias. Tem que manter as outras 100 trilhões. À custa de quê? De nutriente. Precisamos de 44 diferentes nutrientes. Esses nutrientes estão sabiamente colocados por Deus na natureza. Quando você come, por exemplo, vou só falar de nutriente, tá? Quando você come, por exemplo, uma couve, um exemplo, você não está comendo somente fibras e carboidrato, lógico, ela tem tanto gordura quanto tem todos os nutrientes, gordura, carboidrato e proteína. Você não está comendo só, você está comendo uma farmácia. E a coisa mais linda, e é por isso que o desafio começa com a cor verde em todas as refeições, por quê? Você já reparou como tem verde na natureza? Por que será que Deus fez tanta coisa verde para a gente comer? Se você pegar uma célula do sangue e pegar uma célula da clorofila, as duas são idênticas. Só que o difere
que a do sangue é vermelha é que ela tem um ferro no centro. O que difere da clorofila, ela tem um magnésio no centro. E magnésio você precisa para tudo. Ele é o maestro da orquestra que são as vitaminas e os minerais. Então, a gente come isso. Agora, você vai comer uma barrinha, né, de cereais. O que tem lá? Carboidrato, vai te dar energia, mas cadê as vitaminas e minerais de uma fruta que eu poderia estar comendo no lugar dessa barrinha? E uma das novidades que eu coloco no livro é que eu falo de uma coisa chamada compostos bioativos. O que são esses compostos? O nutriente é aquele que, se você não comer, vai fazer falta, vai causar carência, você vai ter uma patologia e vai ter que suplementar. O composto bioativo, não. O composto bioativo não vai fazer falta no seu corpo, mas se você comer, ele faz uma fitoquimioterapia preventiva contra o câncer. Então, por exemplo, no caso, estou citando a couve, que vocês sabem que eu sou apaixonada por ela, a couve, por exemplo, ela tem dentre esses compostos bioativos substâncias que você precisa mastigar muito bem, porque elas estão em compartimentos separados, que quando você tritura as duas se misturam e formam a terceira, que é essa, a campeã, vamos dizer. Então esse composto bioativo está lá na natureza. Está lá. Em você tudo só precisa que é... ter o trabalho de ativá-lo através da boa mastigação. Exato. Ou de algum tipo de cocção. Por exemplo, a gente sabe que o tomate, ele é rico em licopeno, desde que você o aqueça. Então, tem algumas coisas que eu tenho que comer naturalmente, mas tem outras, dependendo do que eu espero, que eu posso ter, digamos assim, em maior quantidade, fazer, digamos, um up naquele... Uma pequena intervenção que transforma aquele alimento. Exato. Então, onde estão esses compostos bioativos? Como eu fiz questão de colocar os cogumelos aqui, você sabe que cogumelo não é planta nem bicho, né? Então, eu fiquei no meio de um caminho e falei, não, mas eu quero, porque a gente não precisa comer tanta carne, tanta proteína, e uma ótima fonte de proteína são eles. E eles também têm compostos bioativos. Tão boa quanto a carne? Excelente, porque ela não tem uma coisa que a carne tem, gordura saturada. Gordura saturada é pró-inflamatória. Por quê? Porque a sua célula de defesa identifica o que é inimigo, porque na membrana da bactéria tem uma gordura saturada. Então, toda vez que você come gordura saturada, você inflama. Olha só. Tem um ladinho, porque eu preciso de um pouco de inflamação. Sem inflamação, meu corpo não se defende. Mas a gente não tem que comer esse tanto de quantidade. Eu coloquei o capítulo aqui. Proteína é um item da alimentação, não tem que ser a proteína o papel principal. Lembrando que quando a gente come mais do que 30 gramas de proteína por refeição, você acaba estocando gordura. E aí eu pus uma tabela aqui. Agora, desafio do bem, 30 dias. Resume pra gente, numa frase, qual é o desafio que você está fazendo aqui dentro? É o desafio da alimentação verdadeira. Comer comida de verdade. Sabe que nesse livro eu não tiro nada, né? Todo mundo vai ficar assim estranhando. Por quê? O desafio é começar comendo as coisas coloridas, vindas da natureza que eu fotografei. Eu fotografei comida, o grupo dos verdes, dos laranjas, tarará. Então tem que respeitar. Tanta diferença assim, uma refeição diversificada nas cores hoje? Nossa, é enorme. Quando a gente estuda o que cada nutriente faz, e a tal história, você veja que interessante, a couve com a laranja da nossa feijoada. Porque, gente, feijoada é alimento funcional, tá? É comida. A bacalhoada é alimento funcional, é comida. Então, quando você está comendo a couve, mas você junta com a laranja, você potencializa a ação. Então, é como se eu tivesse uma prateleira que consegue sustentar 10 quilos e outra aqui. Se eu juntar as duas, eu não sustento 20, eu sustento 30. Então, essa sinergia é fabulosa. E o corpo usa na medida do que ele está precisando. Então, não fica desviando de outros lugares. Você falou da importância do magnésio em tudo que a gente vai fazer, não é? Exato. Qual que é a diferença entre composto bioativo e o magnésio? Porque o magnésio é um nutriente.
Se eu não tiver magnésio, eu vou ter um problema de saúde. O composto bioativo, por exemplo, é o resveratrol. É o que você tinha dito, que o magnésio ele não pode fazer falta. Não, o nenhum composto nutriente. bioativo até poderia fazer, mas uma vez que ele está no organismo, ele cria uma revolução. Nossa, é o que tem uns pesquisadores no Canadá, que são, assim, os experts nesse assunto, e que eles falam da alimentação. Porque é difícil o médico se render a que a nutrição faça um efeito, entendeu? Eles acham, imagina, quanto paciente com câncer que eu recebo, e eu falo assim, escuta, o que o seu médico recomendou de alimentação? Ele disse que eu podia comer de tudo. Gente, hoje nós sabemos o quanto que tem na alimentação que acelera o processo, entendeu? Então, a gente... Né? Acelera o processo e também... não sei se tem comprovação científica, não é? Eu acredito que já se tenha para isso. Mas a gente sabe como o alimento, também certos alimentos estão comprometidos, justamente por causa desses bactericidas, desses... Olha, nós estamos tendo um problema. Eu não posso levantar uma bandeira só, eu levanto uma bandeira para o planeta. Assim que tiver disponível o documentário que o Leonardo DiCaprio fez sobre o que está acontecendo com a mudança climática, que ele levantou essa bandeira na ONU, a gente não assiste esse filme e fica assim, só ouvindo aquilo. A gente quer fazer alguma coisa. E realmente tem uma pessoa lá, e eu concordo com ele, que diz assim, a primeira revolução é no seu prato. Com certeza. Gente, o que o gado custa caro em termos de terreno para fazer a ração, o tanto de água que gasta para lá, para ele poder comer. Quer dizer, quando você come 1 quilo de carne, é complicado. Então, e não tem só carne, entendeu? A gente tem que começar. E carne demais faz mal, entendeu? A gente tem que fazer essa mudança. Isso é fundamental. E você estava falando daquela barrinha de cereais que eu estava comentando, o tanto de aditivo alimentar que tem. Pois é. Esses aditivos são aprovados pela Anvisa, até um certo limite. A partir dali... o limite de um veneno? Se é veneno, pois é. não tem que comer. E eu tenho artigos aqui, não sei se... Não, nesse também eu até falei de novo dos aditivos, porque isso é muito importante. Os aditivos, eles estão matando... eu brinco e digo assim, Márcio, quanto maior o prazo de validade, menor a sua vida. Porque tanta coisa que tem lá, que é para matar bactéria. Ok, só que quando você come, vai matar as suas boas bactérias intestinais. Então, te acelera. E depois aquilo lá, a medida é sempre feita pela média, né? E as pessoas não são iguais, os corpos não reagem de maneira diferente. Exato. Reagem de maneira diferente. E numa das entrevistas, inclusive, que eu fiz aqui, o médico dizia que um dos grandes problemas para algumas pessoas é o fígado não conseguir fazer a limpeza do organismo como precisaria. Sim. E acaba ativando as células cancerígenas. Exatamente. Não é? Agora, por que umas pessoas desenvolvem e outras não? Porque elas são diferentes na sua constituição. Individualidade bioquímica. Então, é o que você falou, como é que a gente vai pôr veneno para dentro? Porque aquele veneno foi considerado seguro para a média. Isso. Você não tem certeza se você está acima ou abaixo dessa média, não é? Então... Deus nos fez únicos. E graças a Deus, hoje a ciência está mostrando isso. Tem um belíssimo de um trabalho feito pela Universidade de Israel. Eles pegaram 80 pessoas, monitoraram tudo que você puder imaginar, e inclusive a glicemia. O mesmo alimento para um fazia bem, para o outro fazia mal. E era um alimento saudável. Interessante isso, né? Por quê? Bactérias intestinais. Então, sabe aquele gordinho que chega e fala assim, doutor, acredita em mim, eu como uma folha de alface e eu engordo? É verdade, porque ele tem bactérias intestinais que favorecem a quebra de certas fibras que uma pessoa que tem uma boa bactéria no intestino não quebra. E quando você quebra, absorve como glicose, você engorda. E uma das mais recentes descobertas é que nós temos um imprint na hora que a gente nasce, da forma que nasceu, como foi amamentado, o que nos primeiros momentos da infância tomou de medicamento ou não. Tudo isso gera uma configuração. Exatamente. Então você tem a sua, todo mundo aqui tem a sua. Até dizem que assim como tem o DNA que você descobre na cena do crime e sabe quem é o vilão,
vai ser a mesma coisa com o grupo de bactérias que nós temos. Cada um tem a sua. Você tem um RG de bactérias. Olha só. Aí a pessoa está dizendo assim, nossa, e eu que nasci de parto cesárea, tive um problema de saúde, fui pro berçário, não fui amamentado. Não tem problema. Você pode fazer o quê? Esse tipo de pessoa é aquela que tem que sempre estar suplementando boas bactérias intestinais. Para sempre elas estarem colocando a casa em ordem. Entendeu? Então, tem muita coisa bacana hoje nessa área da saúde, e é por isso que eu sou tão encantada com ela, né? Poxa vida, encanta a gente também. Uma das grandes preocupações que a gente vê, além da saúde, não é, em si, é da qualidade de vida, que muitas vezes é comprometida pela questão da obesidade. E aqui a gente diz peso a mais para carregar, roupa que não cabe, não é, certas atividades que você não consegue realizar, não é, o risco em que você põe o seu próprio coração e outras coisas na sua vida. Como é que anda o desenvolvimento, o crescimento da obesidade em nível mundial, Gisela? Está horrível, porque na verdade é uma pandemia. É uma pandemia. E você briga com grandes indústrias. Então, por exemplo, uma coisa que está detonando o planeta é o óleo de palma. Estão destruindo zonas verdes para fazer o cultivo da palma, para dar aquele óleo de palma. Então, o óleo de palma veio a substituir a gordura trans. Porque a gordura trans faz mal. Ok, faz mesmo. Só que a gordura de palma, além de ser uma gordura saturada igual, além dela destruir, assim, de uma maneira absurda, as áreas que ela tem que ser produzida, todo o alimento industrializado tem. Então, são milhões e milhões em dinheiro, em interesses que estão cercando a nossa alimentação, entendeu? Então, quando você compara o que está acontecendo nos países vizinhos e você começa porque nós copiamos os americanos, né? Então, americano e canadense, eles têm uma visão e o europeu tem outra. Então, quando você começa a ver o que estão trazendo para cá, é assustador. E por isso que a gente não para de engordar. Porque engordar hoje tem que ser tratado como uma doença inflamatória. Se você não desinflama aquela pessoa, ela não emagrece. E a primeira coisa que a gente tem que fazer é tirar os alimentos que são pró-inflamatórios. E aí, senão, é por isso que a pessoa quando engorda, vai. Alguns você já falou. Pode dizer outros para nós, gordura saturada, é um alimento pró-inflamatório. O que mais? Por exemplo, vários que eu já comento há muito tempo. Vamos desinflamar uma pessoa aqui agora. Primeira coisa, vejo a alimentação, coloco numa alimentação exatamente como essa, mas tem duas coisas que eu sempre tiro. Proteína do leite de vaca ou de qualquer bicho e o glúten. Então tem uma briga aí monstra, mas gente, contra a ciência não há argumento. Veja bem, a mãe tem a proteína para o leite fornecer para o bebê que tem 3,5 kg. A amamentação é espécie por espécie e, Márcio, específica para aquele bebê. Olha como Deus fez as coisas. Se você está amamentando uma criança e ela pegou um vírus ou uma bactéria de alguém que foi lá e deu um beijo nela, quando ela mama, ela passa essa bactéria para a mãe cria o anticorpo e devolve via leite materno. Fantástico, né? Não, tem coisas assim que... Aí você pega a vaca, que tem lá o leitinho dela, para o bezerro que nasce com 60 quilos e vai virar um boi. Primeira coisa, mas a natureza se parece. O leite humano tem caseína, o da vaca também. Que também tem muito esportista que toma essa caseína, né? Só que a caseína do leite materno é 20% do conteúdo, do total. E mesmo assim, é uma alfa, né, caseína que é fácil de digerir. A do leite da vaca, além de ser 80% do conteúdo, é beta. Então, o estômago do bezerro, ele tem 4 departamentos para passa, até quebrar isso em beta e conseguir absorver. Então, e fora que nós tomamos leite de vacas grávidas. Então, gente, pega só entrar na Universidade de Harvard. Desde 2006 eu tenho estudos dele que eu mostro no consultório, aonde mostra incidência maior de câncer de mama, de câncer de próstata, de um monte de câncer, entendeu? Porque a vaca, para dar 365 dias de leite por ano, ela tem que ser inseminada artificialmente para produzir isso. E o glúten é outra encrenca.
O glúten, gente, não é a mesma coisa do que antigamente. Hoje teve uma mudança nesse glúten moderno que tem... Uma mudança genética. Não é bem genético. A gente pode falar que é um melhoramento genético. Não é transgênico, mas é melhoramento genético, que são os cruzamentos. Então, hoje você tem um trigo que tem 20 vezes mais glúten que antigamente, com uma molécula, tá? Que a nossa digestão é quase que impossível de fazer. Então, toda vez que você come glúten, você tem fragmentos dessa proteína indo parar no intestino. E é aquela história, fica ali incomodando. E ao contrário da proteína do leite da vaca, que inflama e depois faz aqueles buraquinhos, e daí sim, aquela proteína entra e cai na corrente sanguínea e começa o processo inflamatório, a do glúten, o professor Alessio Fasano ganhou o prêmio Linus Pauling de 2013. Ele mostrou que quando uma fração desse glúten encosta na parede intestinal, as células, elas não são coladas, elas têm prolongamentos proteicos para não se separar. Mas quando essa daqui foi encostada por um glúten, incomodada por ele, ela avisa a vizinha e pede socorro. E aí, essa foi a descoberta do professor Fasano. Ele descobriu que essa produz uma proteína chamada zonulina, que tem receptor para ela na célula vizinha, que entende quando esse receptor é acoplado, preciso ajudar a minha vizinha. E o que ela faz? Se desconecta da outra, para deixar uma passagem para esse glúten ir embora. Só que ele não vai embora para fora do organismo, ele vai embora para dentro. E tanto a caseína quanto o glúten tem uma fração que dificilmente se consegue digerir, muito parecida com as nossas endorfinas. E elas têm uma predileção para ir parar no nosso cérebro. Então, você começa... O que é depressão hoje? Uma doença inflamatória cerebral. Então, quando você tira o glúten, você desinflama tudo. E você faz o quê? Você passa a dar o espaço que se comia só aquela farinha, café com leite, pão, manteiga, que dali não tem cor nenhuma. Você bota lá um suco de couve logo de manhã, você bota um ovo mexido com espinafre. Gente, quando você começa a fazer essas trocas, seu olho olha... Suas papilas vibram, porque você está entrando com um monte de coisa boa para o seu corpo devolver a coisa mais importante: saúde, bem-estar, felicidade. Coisa boa de ouvir e melhor ainda de pôr em prática. Olha, gente, a gente está chegando aqui ao final da nossa entrevista, porque o tempo acabou, o assunto não acabou. Mas o que você vai encontrar, inclusive eu tinha preparado aqui para a gente provocar a doutora Gisela em relação ao desenvolvimento desse assunto, mas está no livro, né? Quais alimentos previnem o câncer? Nós podemos comer a fruta como sobremesa ou devemos comê-las nos intervalos? Você sabe? Vai descobrir. Essa eu vou pedir para ela responder para a gente antes da gente terminar, tá? Que eu não vou deixar você dormir com essa pulga atrás da orelha. O desafio proposto nesse livro, ele melhora o cansaço que nós sentimos, esse cansaço que é fruto da correria diária. Então, você que está se sentindo cansado, com dificuldade de se recuperar, não é? Uma proposta aqui para você que em 30 dias vai te trazer uma qualidade de vida, assim, fantástica. Alimentos que ajudam a amenizar a dor nos rins. Quanta gente sofrendo aí e simplesmente com uma reeducação alimentar pode melhorar em muito a sua qualidade de vida, também pela diminuição da dor, não é? Vale ou não vale a pena você fazer esse investimento e ter na sua casa, não é, um professor a tiracolo, não é? Uma consulta diária para você. Vai te acompanhar a hora que você quiser, você volta no livro e você vai poder descobrir e redescobrir aquilo que você aprendeu. Desafio do Bem para 30 dias, com a doutora Gisela Savioli. Fruta, como sobremesa ou nos intervalos das refeições? Já vou falar uma novidade, mas, Márcio, eu queria muito que quem estivesse nos ouvindo comprasse o livro aqui pela Canção Nova. Tá. Gente, foi feita uma negociação para ajudar com que a comunidade, realmente, com esse livro, pudesse ter um lucro bom. Então, é o que eu peço para todo mundo. Lógico, pode comprar em qualquer lugar, mas se você puder, né... Comprar pela Canção Nova. Pela Canção Nova, pela loja virtual, mas compre por aqui. loja.cançãonova.com ou ligue para nós, 0, código da operadora 12 31 86 2600. Ou ainda, você pode entrar em contato com o evangelizador porta a porta, se você conhece, adquirir por meio dele, porque comprando o livro no mesmo valor,
uma boa parcela vai ficar para a manutenção deste canal, dos canais de rádio que nós temos, da comunicação que acontece por meio da internet, a manutenção de todo o sistema Canção Nova de comunicação. Boa lembrança, muito, muito obrigado por isso. Mas eu realmente, isso é condição sine qua non quando a gente faz um livro, né? Agora, Márcio, antes de falar da fruta, eu queria só falar uma coisinha que é uma dica tão bacana. Tá todo mundo estressado. Então, o cortisol de todo mundo tá aqui. À tarde, o cortisol tem que estar baixo, principalmente para você ter qualidade de sono. Um alimento fantástico para fazer isso, o abacate, que é verde. Abacate à tarde é um lanche maravilhoso. E agora eu instituí em casa... E não engorda? Gente, vamos parar com assim, engorda. Ele tem uma gordura que é maravilhosa, que nutre o seu cérebro. Metade do nosso cérebro é gordura, Márcio. Então, a gente tem que ter gorduras boas. Porque se você forma gordura, porque você comeu carboidrato demais, que gordura você produz? Saturada. Então, nós temos que, sim, colocar gorduras do bem. E falando das frutas, todas super bem-vindas. Eu só fico preocupada com uma fruta. Qual é? Carambola. Carambola tem uma toxina que, para quem tem problema renal, é complicado. E é a única fruta que passarinho não come. Então, eu peço só para tomar cuidado em relação à carambola. Eu nunca perco a oportunidade de fazer. Porque para algumas pessoas pode ser altamente tóxica. Porque quem sabe que tem problema no rim? Às vezes, quando vai descobrir, já está com uma deficiência complicada e indo em diálise. Mas a fruta é interessante. A gente usava nos lanches para manter a glicemia. E eis que um trabalho maravilhoso mostrou recentemente que se a gente come uma fruta inteira, por exemplo, uma laranja mantendo aquela casquinha branca, um pêssego, enfim, fruta, uma boa fatia de abacaxi no início, você simplesmente diminui o índice glicêmico daquela refeição. Aí eu perguntei assim, mas puxa... No início da refeição? Primeira coisa, comer isso. Olha que interessante. Em vez de ser no final, como uma sobremesa, antes. Antes. E nem durante, porque aí eu pensei, puxa, então aquela minha salada de rúcula que eu coloco fruta para ficar mais docinha, né, e não precisar de tanto sal, vai ser ótimo. Não, é antes, tem que ser a primeira coisa que você come. Então a dica é essa, vamos comer, tanto é que eu já fotografei isso no meu prato, no meu Instagram, e você, com isso, você tem uma grande vantagem disso. E fora isso, as frutas ajudam a estimular as enzimas digestivas. Então, você está de bem com a vida com isso, né? Por esse desafio do bem, não é? Eu agradeço aqui a doutora Gisela Savioli por esse momento tão gostoso de bate-papo. Tenho certeza que você, assim como eu, gostaria que se estendesse por muito mais tempo, né? Foi rápido, né, esse nosso bloco. Gisela, muito obrigado. Obrigada a você, Márcio, pelo espaço. E mais uma vez, faço aqui para você a indicação, Desafio do Bem, para ser vivenciado em 30 dias. 30 dias, vale a pena a experiência. Com a doutora Gisela Savioli, pelos meios que nós já colocamos à sua disposição, estão aí agora na tela para você. Nós vamos para um breve intervalo e daqui a pouco voltamos para o nosso segundo momento, nosso segundo bloco também muito interessante, preparado com carinho para você. Voltamos com o programa Papo Aberto pela TV Canção Nova e o assunto deste segundo bloco são os contos de fada. Eu convido você para embarcar nessa aventura, ou melhor, participar comigo do papo com a psicopedagoga Bianca Rosana Vasques. Seja muito bem-vinda, está aqui do meu lado a minha convidada para nos levar, nos transportar para esse universo, o universo dos contos de fadas, que de alguma maneira já cruzou a nossa história, já cruzou a nossa vida, já fez parte, não é, do seu cotidiano. Bem-vinda, Bianca, que bom ter você aqui comigo. Obrigada, eu que agradeço. Antes da gente entrar no assunto propriamente dito, eu queria que você me dissesse um pouco sobre o seu trabalho como psicopedagoga. Como é que é esse trabalho? Na verdade, o psicopedagogo, o que ele é? Ele é um especialista nos processos de aprendizagem. E, além disso, ele também é aquele profissional que ele vai entender como que o psiquismo atua dentro dessas instâncias de aprendizagem. Toda aprendizagem ela vai sofrer interferência não só do contexto familiar, mas do contexto escolar, e sempre visto por alguns pontos de vista, né? O eixo cognitivo, o eixo afetivo, o eixo orgânico, enfim. Então, assim, o psicopedagogo ele atua, acaba atravessando todas essas camadas aí dentro do processo de aprendizagem. A gente estava batendo um papo aqui, gente, antes de irmos para o ar, para que você pudesse participar da nossa conversa.
E a Bianca até falava de algumas coisas que foram acontecendo, foram deixando um pouco mais rasas as histórias dos contos de fada, não é? E uma das coisas que eu acho que também acaba sendo rasa é a compreensão do conto de fada. Tem muita gente que vê como uma historinha boba, não é? Historinha para criança, que é algo que arremete simplesmente a uma fantasia, uma ilusão. E hoje a Bianca vem aqui falar para nós, inclusive, da utilização do conto de fada como medida terapêutica. Sim, isso mesmo. Não é? Como é que é isso? Por que ele é importante? Aonde está a importância do conto de fada na formação de um indivíduo? Na verdade, eu falo que os contos de fadas, isso apoiado assim, não é achismo, é a ciência, né? Nós temos vários teóricos que apontam para esse caminho. Que os contos de fadas, pela psicologia analítica, segundo Jung, por exemplo, ele contém neles o quê? Imagens arquetípicas e simbólicas. Ou seja, em toda a história vai mostrar um comportamento, porque os contos de fadas, ele retrata um comportamento que não nasceu hoje. A gente estava até comentando, né, sobre os elementos dicotômicos, né, o bem e o mal, né, o mundo, desde quando o ser humano tomou consciência de si mesmo, ele começou a perceber esses comportamentos, essas diferenciações, e os contos de fadas, todos eles trazem isso na sua essência, essa apresentação desses personagens de forma de diferenciação. E isso ajuda na construção da criança, né? Nesse entendimento até do pensamento lógico. Porque o pensamento lógico, né, para quem trabalha na área da educação, a gente tem aí Piaget, Vygotsky, que fala muito sobre isso, né, sobre a construção do pensamento lógico, ele acontece por meio das diferenciações e não por meio das semelhanças. A criança ela vai perceber por meio das diferenciações e aí, estabelecendo essas diferenciações, é que ela vai construindo esse pensamento. Então, os contos de fadas, ele é bom por conta disso. As personagens, por exemplo, a gente não tem uma personagem, isso eu estou dizendo assim, os contos de fadas, aqueles que não foram adaptados, modificados, né? Os mais antigos e de tradução confiável. Eles têm, assim, personagens bons e personagens maus, né? Ele não tem um personagem que tenha uma dupla função dentro da característica dele, senão também aí já não é conto de fada, aí já vira uma outra coisa adaptada, né? Como a gente estava conversando, é um reconto, vamos dizer assim. E tem uns contos de fadas, não é que nós não conhecemos a história como é no original. Sim. Eu estava vendo, tem umas coisas trágicas, né? Sim. Mas eu achei interessante, porque quando eu vi ali justamente essa vertente trágica, ela me impactou. Falei, se me impactou, vai impactar uma criança também. E num primeiro momento você pode até achar que é uma coisa negativa, mas é um negativo que produz um positivo muito bom, que é acordar a pessoa para a vida, fazer com que ela entenda que dificuldades existem, que você vai lidar não só com pessoas que estão vivendo um momento mal e que praticam mal, mas que a maldade faz parte da vida, Sim. não é? Sim. E que é importante você saber que ela existe para você se preparar e se proteger contra ela, não é? Ou também para você filtrar isso, não deixar sair de você. Sim. Na verdade, assim, a gente tem, dentro dos contos de fadas, o que acontece, né, na criança? Ela vive no universo onírico. Então, para ela não tem ainda consciência e saber, assim, perceber qual que é a diferença entre a realidade e o sonho, ou o sonho e a fantasia. Para ela, tudo ali está acontecendo no presente. Então, imagina você, por exemplo, ter que lidar com uma criança que está sofrendo, por exemplo, de abuso sexual. Né? Tem alguns contos de fadas que nos traz esses modelos arquetípicos desse tipo de conduta no eixo familiar. Então, e o interessante é que a criança, não somos nós que empurramos o conto para a criança. A criança, ela já é algo dela. Na hora dela, vamos dizer assim, falar do seu conto de fadas preferido, ela vai trazer aquilo que ela se identifica. Então, não vai ser de se estranhar, por exemplo, uma criança se
atrair não estou dizendo que é uma regra, né? Toda criança que gosta desse conto de fada, por quê? Porque existem facetas dentro de um arquétipo, existem vários aspectos. Mas assim, ela vai, não é de se estranhar, por exemplo, que ela goste de Branca de Neve, que fala muito sobre algumas questões, a Bela Adormecida também, né? A Chapeuzinho Vermelho também traz alguns traços aí de relações assim que são difíceis, a criança não sabe nem elaborar. Por exemplo, vamos pegar a questão do Chapeuzinho Vermelho. Que tipo de circunstância pode levar uma criança a se identificar com essa história, por exemplo? Você diz Chapeuzinho Vermelho, vamos pegar um caso assim da vida real. Essa criança, ela gostou do Chapeuzinho Vermelho, porque esse drama que acontece na história, ela vivencia. Um exemplo de situação. Então, por exemplo, no caso da Chapeuzinho Vermelho, vai se falar sobre várias coisas, né? Se a gente for pelo lado mais psicanalítico, ela vai estar ali no princípio do prazer, do princípio da realidade. Por quê? Porque a mãe não fala para ela, não vai por esse caminho. E ela vai justamente por qual caminho? Pelo aquele que foi proibido. Exatamente. Então, isso é o quê? Isso na psicanálise é o nosso inconsciente, né? Assim, são camadas, assim, mais, como é que eu posso dizer? É uma atuação mais do sistema límbico ali, aquela coisa mais... do proibido, da quebra de regras, do desafio. Então, a criança entra em contato com isso, com esse elemento, né? E o lobo mau, na verdade, são no caso da Chapeuzinho Vermelho, ele é um conto que já sofreu tanta modificação que hoje em dia tem até Chapeuzinho Vermelho, azul, amarelo, verde. Então, eles já modificaram totalmente, assim, a visão... Acabou com o conto de fada, né? Exatamente. Embora, assim, eu acredito que em tudo dê para se aproveitar. Como eu gosto muito de trabalhar com as histórias, eu percebo assim, tem histórias que dá para a gente trabalhar mais sobre o aspecto cognitivo. Tem histórias que a gente vai trabalhar mais no eixo afetivo, né? Então, por exemplo, as parlendas, né? Essas histórias acumulativas, né? Que a gente vai falando. Tinha até um desenho animado que falava: esse é o rato que esse é o rato que correu, esse é o gato que correu atrás do rato que queria comer o queijo na casa do João. E assim acumulando, né? Então você vai retomando o começo. Parlenda? A parlenda não. A parlenda ela vai trabalhar mais a parte da sonoridade, né? O rato roeu a rolha do remédio ruim do rei da Rússia, né? São essas historinhas mais curtas, né? São poemas, na verdade, que trabalham muito com essa questão da prosódia, com essa sonorização para trabalhar a consciência fonológica da criança. Agora, no caso, por exemplo, dessas histórias acumulativas, é puro raciocínio lógico. Por quê? Porque a criança ela vai ter que trabalhar a memória, reversibilidade, porque ela retoma a história lá desde o começo. E tem um livro que é muito bacana, que chama Casa Sonolenta, que trabalha muito isso, né? Que era uma casa que tinha uma senhora, que tinha um netinho, que tinha um cachorro, e estava todo mundo naquela... E vai falando de várias personagens na história, e fica todo mundo em cima de uma cama, parecendo umas panquequinhas assim, e todo mundo dormindo, até que chega a pulga, piga o cachorro, que late, e volta toda a história, né? Então trabalha muito esse conceito, mas não é contos de fadas. É um outro tipo de história, mas que é muito bacana, de uma forma muito divertida, para se trabalhar com conteúdos assim muito importantes para a pré-alfabetização, por exemplo, né? E de onde que surgiu, Bianca, esse seu interesse pela utilização dos contos de fada e esse tipo de história, não é, como recurso de mobilização da aprendizagem? Então, eu não sei se Deve ser uma coisa interessantíssima esse seu trabalho. O assunto é muito interessante, mas eu acredito que é muito satisfatório realizar um trabalho como esse seu. É muito gostoso. Na verdade, os contos de fadas, eles sempre estiveram presentes em mim, eu sempre gostei. E quando eu comecei a fazer a pesquisa, né, sobre esse assunto, eu lembrei da primeira vez que um conto de fada me ajudou em alguma coisa na minha vida, né? E foi na minha infância, porque eu sempre gostei muito de estudar. E eu era o tipo de menina que gostava muito de empinar pipa, de ficar correndo, jogar bola e tal.
E eu gostava, ao mesmo tempo, de ficar lendo Castro Alves. Então, eu era uma menina, assim, que era diferente, porque eu tinha esse lado muito moleca, mas eu tinha um lado muito de estudiosa, de ficar enfurnada dentro de livros, né, em casa e tal. E aí, eu ouvi umas meninas, uma vez, no meu prédio, dizendo que eu era muito estranha, que eu era muito esquisita, que elas não conseguiam me entender. E eu lembro, assim, como se fosse ontem, eu me sentindo um patinho feio. Totalmente, assim, inadequada, fora ali daquela turma, né? E eu lembro de mim mesma me chamando de patinho feio. Eu sou um patinho feio, né? Chorando e tal. E aí depois, eu pensando comigo mesma, eu falei, não, mas eu vou encontrar minha turma. Porque o patinho feio não encontrou a turma dele. Você tinha que idade? Aí, eu acho que eu tinha uns 10 anos. Puxa vida, que legal. Uns 10, 11 anos. Que identificação, né? Sim. E eu lembro disso. E depois, assim, quando eu fui fazer um trabalho da escola, que era um trabalho que envolvia teatro, eu quis representar a Fada Sininho, né? Então, esses elementos fantásticos, eu escrevia diário, aí quando eu estava com raiva da minha mãe, eu escrevia assim, minha mãe não parece mãe, parece uma bruxa madrasta. Então, esses elementos do imaginário, sempre eles estiveram muito presentes, assim, dentro de mim. E aí depois, quando eu fui estudar a aprendizagem mesmo, né? E aí eu tive esse resgate também, principalmente por conta do meu filho, né? Porque a criança em casa, ela te transporta para esse universo. Você vira criança outra vez, né? Com certeza, com certeza. Agora, Bianca, essas coisas, esses elementos, você usou aí uma expressão que foi arquetípico, não é? Esses arquétipos, eles são postos dentro da pessoa ou eles existem dentro da pessoa e são despertados a partir da história? Eles existem. Eles simplesmente... Então já estão ali. Eles todos... E assim, se você falar, Bianca, quantos arquétipos existem? Um monte, né? Porque o arquétipo, ele vai trabalhar, na verdade é como se fosse assim, o arquétipo, ele é o comportamento, é um modelo comportamental. Então, vou te dar um exemplo. A mãe controladora, aquela mãe má, né? Que na verdade, ele Sargento mandão. É um aspecto, né? Aquela mãe sufocante, como acontece, por exemplo, na Rapunzel, que não é a mãe dela, mas é uma mãe que é uma mulher que se apropria e fala para Rapunzel, que é mãe dela, e coloca ela onde? Na torre, no inacessível. E tem muitas meninas que se identificam com esse conto. Né, que se sentem sufocadas pelo excesso, às vezes, de cuidado dos pais. Então, como que uma criança ela vai mostrar sua autonomia, por exemplo, frente aos estudos, sendo que ela, dentro de casa, ela a todo momento ela é atendida. Ela não sofre frustração. Então, isso acaba o quê? Acaba imobilizando, acaba enfraquecendo essa vontade, né? A Alicia Fernandes, que é uma grande teórica a respeito das práticas psicopedagógicas, ela fala muito disso, né? Que a relação da criança ou do indivíduo com o objeto do conhecimento, ela é uma relação de desejo. E é uma relação objetal, né? Ou seja, eu preciso do outro para eu poder entender. Nós não nascemos humanos, nós aprendemos com outro humano a nos tornarmos humanos. Vygotsky fala disso também, né? Então, o que acontece ali? Por isso que quando a gente entra nesse processo de evitação, a gente acaba empobrecendo. Porque hoje o que a gente mais vê são adolescentes emocionalmente compatíveis com infância. Extremamente fragilizados emocionalmente. Despreparados, né? E espanando. Eu vejo muito adolescente hoje em dia tendo, assim, desrealizações de pensamento, né? Ou se não, totalmente perdidos, não sabem o que vão fazer da vida. Porque foram poupados à frustração no início. Exatamente, então, que é uma época que eles têm que passar por isso. Bianca, quais são os principais fatores que levam os alunos a terem dificuldades na aprendizagem? Está relacionado ao cognitivo, ao afetivo ou ao orgânico? Então, hoje a gente tem as três situações, né? Mas hoje o que eu percebo é que existe problemas de ensinagem, que pode partir tanto do contexto familiar,
quanto do contexto escolar. Então, vamos supor, hoje o que nós presenciamos? A criança, ela não tem um respeito em relação ao ritmo dela. Então, hoje em dia, por conta da correria do dia a dia, os pais eles estão tomando café da manhã, conversando com alguém logo cedo já no celular, né? Então, assim, eles são multifuncionais. A criança, ela vê isso e vai incorporando esses modelos de comportamento, né? Ela vai interiorizando. E isso depois acaba refletindo na forma que ela se organiza, ou que ela se desorganiza nesse caso. E aí, o que vai acontecer? Quando ela for lidar com essa realidade na escola, ela vai ficar perdida. Por quê? Porque ela vai aprender a lidar com vários estímulos, só que tudo de uma forma rasa, né? Dentro da psicopedagogia e até mesmo da pedagogia, a gente fala muito dos conceitos de assimilação e de acomodação em relação ao objeto do conhecimento. É o formato, é o estilo que a criança aprende. Então, a criança ela pode ter ou um caminho, o ideal é que a gente tem uma equilibração, né? Entra em desequilíbrio, equilibra, desequilíbrio, e assim a criança vai aprendendo. Mas tem crianças que elas hiperassimilam e hipoacomodam. Para entender um pouco disso, né, a própria Nádia Bossa usa uma metáfora bem interessante que eu acho que fica bem fácil, né? A assimilação do conhecimento é como se você estivesse pegando um chocolate, por exemplo, você põe na boca, você mastiga, você sente o sabor e você vai engolindo. A acomodação do conhecimento é a metabolização daquilo que você comeu. Então, tem crianças que comem muito conhecimento, mas não metaboliza. E tem crianças que assimilam pouco e acomodam muito. E que também é um desajuste, né? Então, a gente tem hiperassimilação com uma hipoacomodação, hiperassimilação com uma hiperacomodação. Qual é a desvantagem, por exemplo, de uma hipoassimilação com uma hiperacomodação? Ela assimilou pouco, mas acomodou muito. Qual é a consequência negativa? Então, a relação, assim, de uma forma geral, né, nós vamos ter ou crianças, assim, que com aquele modelo copista, que ela não vai ter vontade de entrar em contato com o objeto do conhecimento, ela vai ficar mais... Ela vai dar a impressão de que ela tem preguiça, entendeu? Ela vai ter um déficit lúdico. Está enfastiada. Exatamente. Ficou satisfeita demais com o pouco que teve. Exatamente. Em contrapartida, o hiperassimilativo, ele vai querer comer sempre muito, mas de tudo pouquinho. Só um pouquinho. Aí não tem profundidade. Aí não tem profundidade. E aí não dá tempo de acomodar, porque aquilo se enfraquece e não vira conhecimento. Você não acha que essa dinâmica na qual a gente foi inserido por causa, sobretudo, da internet, tem feito isso não só com as crianças, mas com os adultos também? Porque você, de repente, abre, tem um cabedal imenso de informação na sua frente e você é quase que impulsionado a ficar com o que está mais pronto, mais rápido, as manchetes. Então, lê-se muita coisa, mas com pouca profundidade, não fica nada. Sim. Isso, acho que há até um risco de agravamento dessa situação para as crianças, né? Porque é um estilo de vida que tá consolidando isso que você está apresentando como algo que é negativo. O que eu sempre comento com os pais em atendimento é o seguinte: o problema não é a tecnologia em si, o problema é o uso que nós estamos fazendo, é o como nós estamos usando essa tecnologia. Então, por exemplo, eu vejo crianças que com 7 anos elas já têm um celular, aquele celular, um smartphone, por exemplo, top, que dá para jogar joguinhos, enfim. Então, a criança ela vai estar em contato com uma hiperestimulação ali, né? Ao passo que, e um distanciamento do eixo primário, do vínculo primário dela, né? Então, esse distanciamento já não é satisfatório. Por quê? Porque a relação dela de desejo não está sendo feito pelo seu familiar, está sendo com um aparelho eletrônico, né? E ela que está sendo o seu próprio filtro ali. E ela não tem condições de fazer esse próprio filtro. Ao passo que, se um pai pega um livro, por exemplo, né? E vai fazer a leitura de uma história.
que vai ter um significado, porque quantas vezes, né, eu vejo até por conta do meu marido ele gosta de determinados tipos de leitura, e aí ele reconta as histórias que ele lembra, olha filho, quando na minha infância era assim, não sei o que, por exemplo, He-Man nem existe mais hoje, né? Pois é. Então, e aí às vezes ele fala assim, olha, na minha época, tal, e contar essas histórias nutre o outro ser humano, né? Mostra um sentido de temporalidade, sabe? De passado. Isso é importante até para a aquisição da linguagem na criança, né? Esses modelos repetitivos. E se você coloca isso como uma forma até de demarcar um ritmo na criança, né? Além de trazer essa aproximação afetiva, você ressignifica, porque a criança ela vai entender que a leitura, por exemplo, é um momento de acolhimento para ela. Ela percebe, sente isso organicamente, desse jeito. Então, é um caminho assim, ao passo que um eletrônico não vai garantir isso. Com certeza. Hoje nós estamos vendo uma outra forma de se contar os contos de fada, que é através do cinema, não é? Então, de repente, nos últimos dias a gente tem visto assim uma retomada dos contos de fadas, e poderíamos denominar aqui vários deles. Como é que você vê isso? É a mesma coisa, o conto de fadas contado no livro, do conto de fadas contado por meio do cinema? Então, tem assim muitos estudiosos a respeito dos contos de fadas que eles falam, né, sobre essa procrastinação das frustrações, né, desse processo de evitação por parte dos pais de lidar com assuntos que podem desencadear, por exemplo, o medo. Na verdade, a criança ela já tem o medo. Ela só entra em contato com esse medo na hora que aquele símbolo a tocou. Então, a bruxa, por exemplo. A criança tem medo da bruxa. Então, ela já tem esse medo. O medo, ele só encontrou um símbolo para ser representado. E aí, até assim, você mobiliza, porque a criança ela entra em contato com aquele medo. E ela pode até ressignificar esse medo. Por quê? Porque ela vai, nesse devaneio que ela tem, ela vai entrar em contato, né? E até o próprio Steiner fala um pouco disso, né? E o Bruno Bettelheim, que escreveu a psicanálise dos contos de fadas, que ele fala, a única forma de você superar algo é você entrar em contato com esse algo. Quando você evita esse algo, você não contribui para essa superação. Entendeu? Então, assim, e os contos de fadas, ele, assim, do cinema, por exemplo, ele traz muito esse caráter, assim, do politicamente correto, né? Do conto conveniente. Não causa sofrimento, né? Isso, exatamente. Eu não lembro quem foi, talvez você lembre, não é? E se eu souber também trazer a ideia mais próximo das palavras do autor, mas teve um escritor justamente ligado aos contos de fadas que ele diz: contos de fadas, eles não existem para dizer às crianças que os dragões existem. As crianças sabem que os dragões existem. Os contos de fadas existem para mostrar às crianças que os dragões podem ser vencidos. Exatamente. Não é? Então, poxa vida, eu falei assim, achei de uma generosidade, uma capacidade assim de resumo, né, do que são os contos de fadas nessa ideia. Eu achei maravilhoso. E eu acho assim que os contos de fadas eles ajudam muito a criança, e ajudam não só as crianças, ajudam muito os adultos. Normalmente a gente fala que por meio dos contos de fadas a gente consegue entender os complexos, né, que estão envolvidos sobre o ponto de vista mais assim psicológico, e eles os complexos eles aparecem por meio dessas histórias. Então tem muitos adultos hoje que a gente consegue também trabalhar com os contos de fadas, né, até mesmo com adolescentes também,
que realmente vão ter esse emocional, às vezes, fixado em alguma etapa de desenvolvimento emocional, e o conto de fada vai dialogar diretamente com essa criança, com esse adolescente, ou com essa criança, ou com esse adulto, enfim. Ou com essa criança que está dentro do adulto. Isso, exatamente, com essa Bianca, criança interior. Não quero deixar você ir embora, não. Você não fica? Fica. Gente, eu hoje volto outro dia. Por favor, quero que você volte outro dia. Hoje eu tive um prazer imenso de ter aqui duas entrevistadas maravilhosas, a doutora Gisela Savioli, trazendo para nós assuntos assim tão importantes, e agora a Bianca, com algo também tão importante, ao mesmo tempo tão saboroso de se tratar. Bianca, muito obrigado. Eu que agradeço. E o convite é sincero, a porta está aberta para você voltar, Obrigada. porque nós não terminamos. Fiquem aberta a nossa conversa, pode ser assim? Pode ser. Nós estamos encerrando o programa Papo Aberto nesse dia de hoje. Quero desejar a você um ótimo final de semana, para você e para toda a sua família. Já sabe, toda sexta-feira às 22 horas, encontro marcado com você aqui na sua TV Canção Nova. CançãoNovaPlay.com. Assine já!